Qual a quantidade certa de usar mix por uma coloração? Então, por exemplo, se eu fosse usar aqui óleos essenciais para trabalhar essa oleosidade, essa seborreia, há problemas em descolorir mechas de cabelos infantis? Posso utilizar óleo vegetal para proteção das pontas em retoque de lantionização? O que muitos profissionais cabeleireiros hoje em dia que ministra curso ou técnicos fazem? Eles querem fazer você dependente dele. Vai aprender que pontas duplas são tricopitiloses. Bom dia, pessoal! Boa quinta-feira, mais um Desconstrua com ela. Vamos pra lá? Acho que a gente já tá lá. Acho que a gente já ultrapassou, né? Uns 50 Desconstrua com ela. 50 quinta-feiras aqui junto, já até perdi as contas. Ontem, na verdade, antes de ontem, eu consegui um material bem legal, bem legal. O material tem 785 páginas, 780 e poucas páginas. 780 e poucas páginas de ingredientes ativos. Ou seja, tudo quanto é ingrediente ativo tá ali, tá? O INCI dele, a função, onde geralmente ele é usado, para vocês poderem fazer a leitura. Então, esse material que eu tive acesso, tem 2 dias que eu tive acesso a esse material, eu já peguei ele e já incluí no Hair Specialist. Esse PDF, ele tem 785 páginas, tá? Então, tem a ação, ó. Isso aqui vocês vão aprender no curso mesmo, mas aqui repete, e tem todos os ingredientes ativos. Tem a dominação, que é o NCI, né? A classificação, a denominação química dele e a função, amaciador de pele, corretor de odor, agente tampão, agente filmógeno, tá vendo? O acetiltirosine é um bronzeador, o acetilate castor oil é um emoliente, que é a composição dele é óleo de ricino e acetilado. Tá vendo? Tem outro emoliente aqui. São 785 páginas desse material que eu consegui. E aí eu consegui esse material e estou adicionando no curso Hair Specialist. Então vamos lá. Hoje é a live Desconstrua com ela, live de perguntas e respostas. Eu vou começar aqui para a primeira pergunta que deixaram durante a semana. Eu falei que eu ia responder hoje. Foi até lá no Facebook. Pode lavar o cabelo antes da coloração? Depende. A minha resposta é: depende. Se o cabelo chegar para você e ele não tiver resíduo, estiver sujo, natural, ou seja, a sujeira dele é de oleosidade natural, não precisa. Não precisa lavar o cabelo antes. E eu até falo, nem lave. O bom é não lavar. Por quê? Porque essa oleosidade natural, essa secreção lipídica, ela vai ajudar a proteger a fibra capilar da química. Tá? Mas vamos supor que chega uma cliente que tá com resíduo no cabelo. Gel, mousse, spray. Aquela cliente que tem cabelo branco e às vezes não deu para ela vir colorir, e aí ela usa aqueles spray coloridos, sabe? Spray ou rímel. Tá? Não sei se vocês já viram isso, tem uns sprays coloridos para disfarçar branco, né? Então esses sprays coloridos para disfarçar branco. Então se ela tiver resíduo no cabelo, aí você precisa lavar, tá? Você precisa lavar esse cabelo. Cuidado para não esfregar muito o couro cabeludo, tá? Para depois ela não ter ardência. Então é mais os fios. Só que, lembra que eu falei para você que o ideal seria não lavar? Porque a secreção lipídica, ela vai fazer a proteção no fio. Mas, se a cliente tiver resíduo, você precisa lavar. Então, após a higienização desse fio, é necessário que você use um protector. O que é um protector? É um produto, tá? Que vai equalizar a porosidade e vai proteger dos danos da coloração. Então, você tem que usar um pré-tratamento, tá? Tem que ser um pré-tratamento para poder colorir esse cabelo. Não é legal só lavar e colorir. Então, você tem que usar aí. Se
for necessário lavar, você tem que usar alguma coisa para proteger esse cabelo da coloração, tá bom? Respondida a pergunta, então, se pode lavar o cabelo antes da coloração. Deixa eu ver aqui. Qual a quantidade certa de usar mix por uma coloração? Depende da marca, viu, Nanda? Nanda, cada marca tem sua regra de segurança. O que a gente não pode fazer, tá? O que não é legal. Não é que a gente não pode, né? Na verdade, a gente pode tudo, depende. Depende se você quer sei lá, assumir aquela consequência. Então, assim, o que não é legal, pronto, fazendo questão da quantidade de um mixon, é usar mais do que meio tubo para um tubo. Ou seja, se o tubo da tua coloração tem 60 gramas, você vai trabalhar até 30 gramas de mixon, né, em relação a 60 gramas da coloração permanente. Por quê? Porque assim você não descaracteriza a coloração permanente. Agora, se você adicionar mais do que a metade em relação do mixon, você pode descaracterizar a coloração permanente. E aí você não sabe sobre cobertura, você fica sem garantia de durabilidade, né? E aí você pode ter vários pontos de interrogação. Mas 30 gramas é demais. Geralmente, as cores azul, verde, o irisado, né? As marcas trazem uma regra de segurança. O que é essa regra de segurança? É para você poder usar e não correr o risco do cabelo esverdeado, cabelo azular. Isso foi criado há muitos anos, mas muitos anos atrás. Isso a gente tem mais de 20 anos, né? Quando vieram os mixons para os cabeleireiros tinham medo, porque é um pigmento direto, então tinha medo de usar, de deixar o cabelo verde, cabelo azul, e as marcas não conseguiam vender e elas criaram regras de segurança. Só que essa regra de segurança, ela depende de marca para marca, tá? Tem marca que é trabalhada em centímetros lineares. Então, por exemplo, tem marca que a regra de segurança do mixo chama regra de 10, tá? O que quer dizer isso, a regra de 10? Vamos supor que eu vou adicionar um mixton azul a uma coloração altura de tom 7. Então, a coloração altura de tom 7, o número que eu tenho é o 7. Então, eu pego e faço essa regrinha na minha cabeça. O número 7 para chegar no número 10, falta 3. Então, eu uso 3 centímetros lineares no mixton azul. Mas isso é para algumas marcas. Tem outras marcas que é regra de 11. Então, se eu vou usar esse mixo numa altura de tom 7, eu tenho que pensar que eu estou usando 7, então eu vou fazer uma conta na minha cabeça. 7 para chegar no número 11, falta 4, então eu uso 4 centímetros. Isso são outras marcas. E tem terceiras marcas, né, que já utilizam outras regras, por exemplo, que já não usa mais centímetros, usam gramas. Então, por exemplo, para você trabalhar uma altura de tom 8 e 9, se a coloração tem uma altura de tom 8 e 9, você tem que colocar 3 gramas. Se a altura de tom é 6 e 7, você tem que colocar 9 gramas. Se a altura de tom é 5, 4, 3 ou até 1 preto, você tem que adicionar 15 gramas. Então, a quantidade de mixon vai depender da marca que você usa. Por que cada marca tem sua regra de segurança? Porque cada marca tem a sua formulação, tem a sua concentração de pigmento, tem o seu tipo de pigmento. E aí a gente tem que respeitar a regra de segurança daquela marca, tá? Então, nesse caso, né, o que eu tenho para te ajudar é o seguinte: Nanda, entre em contato com a marca da coloração que você usa e pergunta para ela qual é a quantidade de mix que eu devo usar, ou seja, qual é a regra de segurança para a utilização de mixon. E aí ela vai te passar se é regra de 10, se é regra de 11, né? Se são gramas, e se são gramas, qual é a quantidade de gramas em relação a cada altura de tom. Lembrando que é a altura de tom não do cabelo, a altura de tom da coloração que você está usando, tá? A altura de tom da coloração que vai ser adicionada ao mixton, porque o mixton é relacionado à quantidade de pigmento da coloração. Tudo bem? Respondida a pergunta? Então, tem que perguntar para a marca. Então, cuidado aí. Deixa eu só anotar aqui. Cuidado com posts,
né, com lives, essas coisas que a pessoa vem e já te traz a quantidade. Eu já vi isso, gente vindo e falando, olha, para usar o Mix Azul, você vai usar aqui 3 gramas, você vai usar aqui 4 centímetros, você vai usar 9 gramas, ou você vai usar 3 centímetros. Então, cuidado, porque isso está relacionado à marca que aquela pessoa lá do post, lá da live usa. Se a sua marca é diferente da dela, vai ser diferente o resultado. Então, você tem que perguntar para a sua marca. Por isso que o meu curso de cor, ele não é fixado em marca. Então, por exemplo, no meu curso de cor, eu ensino regra de 10, regra de 11, eu ensino gramas, e aí eu falo para vocês, olha, agora você vai entrar em contato. Você sabe qual é a regra de segurança da marca que você usa? Não, não sei. Sua marca tem mix? Não tem? Então, você vai entrar em contato agora com o vendedor ou com o técnico da marca e vai pedir essa informação. Bom dia, Carla. Bom dia, Sueli. Um cabelo pode acumular resíduo de creme e finalizadores a ponto de shampoo não conseguir removê-lo? Não. Cremes e finalizadores a ponto de shampoo não removê-los? Não. Não vejo isso, tá? Agora, se o seu finalizador tem uma altíssima concentração de óleo mineral, por exemplo, aí ele tem uma ação filmógena. Então, dependendo da fórmula, dependendo de quantas vezes é aplicado e dependendo do shampoo que é utilizado, pode ser que você tenha uma resistência, né, em remover numa primeira lavada de shampoo, tá? Mas com shampoo ideal e talvez com uma sequência de lavagens, você já consegue. Agora, não remover de forma alguma com shampoo, aí não é real. Deixa eu colocar isso que é bem legal. Kleber, mais explicado impossível. Obrigada, Kleber. Ok, vamos lá, próximo. Enquanto vocês vão colocando aí as perguntas, essa é uma live de perguntas e respostas, é o Desconstrua com ela. E todas as quintas-feiras, às 8h42, eu tô aqui, Carla Miata tá aqui para responder para vocês sobre questões do dia a dia do salão, né? Seja coloração, mechas, visagismo, tricologia, cosmetologia, terapia capilar, aromaterapia, alisamentos. Eu tô aqui à disposição para passar o que eu aprendi. Vamos lá, enquanto vocês colocam aí as dúvidas de vocês, se você também quiser entrar ao vivo aqui comigo e participar, fique à vontade. O que posso usar para tratamento de oleosidade? Então, oleosidade é uma questão intrínseca, tá? Ou seja, a glândula sebácea, ela está produzindo um excesso de lipídio, um excesso de sebo, excesso de óleo. Isso está relacionado a várias questões. Pode estar relacionado, sim, ao estresse, pode estar relacionado, sim, à alimentação, a questões hormonais, né? Então, tem várias questões aqui, alguma patologia específica que pode provocar essa oleosidade. Se no caso é só uma oleosidade, não tem uma outra patologia incluída, tá? O que você pode usar para tratar, o que eu gosto muito são os tratamentos à base de aromaterapia e argiloterapia, tá? Prefiro eles do que ficar trabalhando com shampoo anti-oleosidade, shampoo de limpeza profunda com a cliente em casa, porque esses shampoos, eles vão retirar geralmente uma concentração muito alta da oleosidade. E aí ele vai fazer uma ação rebote. O que é uma ação rebote? Vai fazer com que a glândula sebácea produza mais oleosidade, mais lipídio. O cabelo vai ficar mais oleoso. Então, o melhor tratamento que eu vejo para controlar a oleosidade, que é o que eu falei, é um controle dessa oleosidade, é a base de óleos essenciais, aromaterapia, tá? Junto com óleos vegetais, e aí a gente pode escolher também. Existem óleos vegetais específicos para oleosidade, e eu gosto muito de trabalhar com aromaterapia, porque além de ajudar a regular, também pode
trabalhar, se é uma questão hormonal não, se é uma questão de estresse também, pode trabalhar esse lado. A gente consegue trabalhar também isso. E a argiloterapia, né, para retirar também esse excesso de oleosidade. E a argiloterapia é legal porque ela só retira o excesso. A argila, diferente do shampoo, o shampoo ele pode, dependendo da formulação, pode remover toda a oleosidade. A argila já não vai fazer isso. E além da argila remover o excesso de oleosidade, ela também faz uma deposição de minerais nessa pele, nesse couro cabeludo, tá? Então, por exemplo, se eu fosse usar aqui óleos essenciais para trabalhar essa oleosidade, essa seborreia, eu usaria óleo vegetal de jojoba, acho que é o melhor óleo vegetal para trabalhar a oleosidade. E aí no óleo vegetal eu incluiria um blend de, pode ser óleo essencial de tea tree, que é um melaleuca, pode também trabalhar hortelã-pimenta, eu incluo um pouco de lavanda, porque geralmente isso está relacionado a muito estresse, então lavanda também vai ajudar. Outro que trabalha também a questão do estresse e também trabalha a oleosidade é capim-limão, gosto bastante. Então, capim-limão, lavanda, hortelã-pimenta, tea tree, tá? Tudo isso. E o óleo vegetal eu gosto muito do jojoba. Tudo isso vocês podem trabalhar para controlar essa oleosidade. E no caso da argila, se não houver processo inflamatório de couro cabeludo, para isso você tem que fazer uma tricoscopia antes. Faça uma tricoscopia digital para ter certeza que não tem um processo inflamatório associado. Se não tiver um processo inflamatório, aí você pode trabalhar com uma argila verde. A argila, nesse caso, como eu gosto de trabalhar com os dois, a argila ela passa a ser utilizada a cada 45, 60 dias só, tá bom? Respondida a pergunta. Por que falam muito sobre tratamento detox como única solução para remover todos os resíduos? Porque é a febre do mercado hoje. Né? É a modinha, virou moda hoje. Por exemplo, se o shampoo que você usar tiver uma alta concentração de EDTA, você vai fazer isso. Lembra que eu falei? Eu falei, depende do produto que você está usando. Dependendo do shampoo que você vai usar, você consegue. Então, se ele tiver uma alta concentração de EDTA, que é um quelante sequestrante, vai fazer isso. Se ele tiver, no caso de resíduos de creme, que a gente estava falando em finalizadores, se ele tiver também uma alta concentração de tensoativos aniônicos, por exemplo, lauryl sulfato de sódio, pode ter certeza que ele vai conseguir limpar. Tá? Vai conseguir limpar. Vai conseguir remover tudo isso. Então, esses tratamentos detox nada mais é do que produtos, shampoos, máscaras, que têm sua formulação, né? Ou uma alta concentração de tensoativos aniônicos ou EDTA. É isso. E aí se deu o nome a um serviço, né? Se criou-se um serviço chamado detox. Na realidade, isso é um serviço criado, o detox é um serviço criado pela indústria cosmética para gerar mais faturamento, né? Uma coisa é você usar só o produto, outra coisa é você oferecer para cliente um serviço. E aí, serviço você vende mais fácil do que produto, você vende experiência. Então, na realidade, a questão detox, a palavra detox, ela vem muito para vender um serviço X, tá? Respondido? Opa. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui antes. Não tem. Então, se é uma live de pergunta e resposta, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tema técnicos do salão, fiquem à vontade, tá bom? Essa é uma live específica para tirar dúvidas de vocês. Nossa, outro de... Você disse na live sobre psoríase que óleo essencial é bom para o controle. Ai, que ótimo! Você estudou bem, né? Essa live que a gente fez sobre a psoríase, porque você super entendeu que a psoríase é um controle, não é uma cura. Então, amei isso aqui. Então, o que eu posso usar?
Sim, gente, aromaterapia, óleos essenciais, é o que eu sempre falo aqui, é vida. É vida. Pra tudo, tá? Isso vai servir pra tua casa, isso vai servir para cuidar dos seus entes queridos, da sua família, isso vai servir para cuidar do seu bem-estar, da sua saúde física, saúde mental e também para várias atividades dentro do salão de beleza. Várias atividades dentro do salão de beleza. É o que eu falo, tem óleo essencial para tudo. Tudo, tudo, tudo. É impressionante o mundo da aromaterapia. Então, sim, uma das grandes formas de trabalhar a psoríase é com a aromaterapia, porque ela vai trabalhar não só na inflamação da pele, na descamação da pele, né, na hidratação dessa pele que é necessária, porque é uma pele muito seca, mas ela também vai trabalhar um dos grandes fatores, né, que faz com que os seus genes lá que você tem no seu DNA de psoríase, ela se revele, né, na sua pele. Eu tô aqui. Que é o estresse. O estresse é um grande desencadeador de psoríase. E aí a aromaterapia você trabalha super bem também essa parte, né, emocional, que é o estresse. Então eu gosto bastante de trabalhar com os óleos essenciais e na psoríase por todos esses motivos. Então, o que a gente tem que pensar aqui na psoríase? A gente tem que pensar que a psoríase é um processo inflamatório. Ponto. Então, eu gosto de usar muito óleo vegetal de linhaça, germe de trigo, girassol, né? Esses óleos vegetais, rosa mosqueta, eles têm uma ação anti-inflamatória muito alta, né? E todos eles têm uma ação mais hidratante para essa pele. Nos óleos essenciais, aí é bom lavanda, deixa eu pensar mais. Pode usar gerânio, camomila, romana e várias coisas, né? Mas lavanda reina, né? Reina. E aí eu gosto de trabalhar com essas questões, com a aromaterapia para cuidar da psoríase. E aí tanto de uso tópico como também de uso inalatório. Então você pode criar um blend, vender para tua cliente, né? É o que eu falo, a aromaterapia ela abre vários campos, né? Ela abre os campos. Vender para tua cliente, para ela poder usar, por exemplo, à noite, de forma inalatória, para ajudar a controlar, por exemplo, o estresse, né? No salão você faz toda a parte tópica e em casa ela cuida da parte inalatória. Então é bem legal. Gente, trabalhar com aromaterapia, ela abre muitos serviços dentro do salão de beleza. Ela tem muitas vertentes, né? Você também pode ser um aromaterapeuta, ou seja, você pode trabalhar atendendo as clientes para indicação, né, para recomendação dos óleos essenciais. Você pode preparar blends e vender, preparar produtos e vender. Nossa, você pode fazer muita coisa com a aromaterapia, muita. Dentro do salão é o cabeleireiro, é a manicure, é a esteticista, é a massagista, todo mundo que trabalha dentro do salão, que tem né, que é um prestador de serviço dentro do salão, tem como incluir a aromaterapia no seu trabalho. Deixa eu só falar. Magna, você quer participar ao vivo aqui comigo? Porque você fez uma solicitação, me manda um joinha se for mesmo para entrar ao vivo aqui comigo. Ok? Então, respondido aqui sobre a psoríase. Você tem alguma marca que é melhor de óleo essencial? Eu não uso uma única marca, viu, Ana? Eu uso várias marcas. Eu uso, por exemplo, 4 marcas diferentes. Mas eu não gosto de falar de marcas, né? A gente não... Como eu disse, a minha Ata Academy, ela não carrega bandeiras de marcas. Então, eu não gosto de falar aqui para vocês de marca. Mas eu tenho várias marcas bem legais no mercado. Eu uso umas 4, por exemplo. Carla, bom dia. Há problemas em descolorir mechas de cabelos infantis? A partir de qual idade é possível iniciar essas transformações? As crianças estão cada vez mais fashionistas. Então,
Os produtos cosméticos, a indicação é que use sempre acima de 18 anos, tá? Então, a empresa, ela precisa te instruir, na realidade, para uso acima de 18 anos, ok? Eu, particularmente, não gosto de fazer serviços em crianças, e aí vai muito de profissional, de mãe e tal, mas é aquilo, né? É menor de idade, você tem alguns riscos jurídicos, e aí precisa verificar isso. Tanto que as marcas, ela sempre coloca, uso profissional, uso em maiores de 18 anos e tudo mais. Por exemplo, eu como educadora, técnica, nos meus cursos, eu só aceito modelos acima de 18 anos. Não aceito. Não pego, e aí, por exemplo, tem modelo, mas a minha filha tem 14, eu libero, eu assino, eu falo, eu não pego. E aí, assim, a minha sugestão é conversar com a mãe, conversar com a criança e falar, quanto mais adiar, isso é melhor. Quanto mais adiar, melhor. Principalmente antes da puberdade, né? Então, esperar vir a puberdade, porque quando vem a puberdade tem uma influência hormonal gigantesca que vai alterar esse fio de cabelo. Então, espera pelo menos a puberdade pra gente ver e como que vai ficar esse cabelo, como ele vai se comportar, né? Como vai nascer esse novo cabelo e decidir. É bem difícil, né? Isso é bem complicado falar sobre isso. Posso utilizar óleo vegetal para proteção das pontas em retoque de lanternização? Excelente, Sueli. Excelente, pode sim. Pode usar quando você for fazer uma lanternização, você pode sim proteger com óleo vegetal. E aí você pode, eu gosto muito do óleo de abacate e do óleo palmiste para fazer isso. Óleo de abacate e óleo palmiste, tá? São excelentes. Excelentes, excelentes. Eu acho que também está muito relacionado a outra pergunta que eu tenho aqui. Se tinha alguma... O que faz para trabalhar pontas duplas. E aí eu vou até unir essas duas, tá? Pontas duplas, pessoal. Primeiro, vitamina T. Corte, banho de aço. A gente chama... Pontas duplas a gente chama de tricopetilose. Quem tá aí, que entrou no Hair Specialist, que vai participar agora dessa grande jornada desse estudo de cabelo, de cosméticos... Então, vai entender sobre as patologias do fio e vai aprender que pontas duplas são tricopetiloses. E essas tricopetiloses, a gente tem perdas de estrutura de cabelo, perdas de cutícula. Então, ali, só vitamina T, banho de aço. Mas se eu só cortar e não fizer nada, ela continua abrindo, continua quebrando. Então, eu preciso reforçar essa área, eu preciso tratar essa área. Os melhores tratamentos aqui seriam tratamentos à base de proteína, tá? Se for um cabelo que está tendo pontas duplas porque ele foi muito desestruturado, então um tratamento à base de proteínas. E você também pode formular um blend de óleos vegetais com óleos essenciais. Gosto bastante do argan, o óleo vegetal de argan, porque ele reforça a estrutura do fio de cabelo. Gosto do óleo essencial de Lang Lang, tá? São poucos óleos essenciais que a gente usa no fio, né? A maioria é mais pro couro cabeludo, é mais pra pele. Mas, por exemplo, o Lang Lang, ele ajuda a dar força pro fio de cabelo. Outro também que a gente pode usar ali é o Palma Rosa. Palma Rosa também a gente consegue usar no fio de cabelo dando força. Então, eu faria ali um blend de óleos vegetais com argan, né? Também incluiria o óleo essencial de Ylang Ylang, Palma Rosa. Então, você pode formular isso e vender como se fosse não é um reparador de pontas, né? Um protetor, na verdade, um tratamento para pontas duplas. Tá? E aí, no salão, ela faria o tratamento à base de proteínas. Então, no salão, faria o tratamento à base de proteínas, venderia para ela usar no dia a dia, no fio
esse tratamento para pontas duplas, né? E depois a manutenção desse cabelo seria uma terapia de oclusão, tá? Então, primeiro a gente vai associar a terapia do salão à base de proteínas mais o tratamento de blend que você vai formular e vai vender para ela usar em casa. E depois que você reforçou esse cabelo, você vai fazer a manutenção desse tratamento com terapia de oclusão. Legal, né? Tá vendo como o mundo da aromaterapia dos olhos é incrível, gente? É muita coisa. Bom dia, primeira vez que estou assistindo a live. Estou prestando atenção. Seja bem-vinda, Magna. Seja bem-vinda. Tá curtindo? Toda quinta-feira a gente tá aqui às 8h42 para falar sobre qualquer tema técnico do salão, tá? Então fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Então toda quinta-feira eu tô aqui, viu? Indica a veloterapia? Não, nunca. Tá? Fonte de calor para o cabelo é um dano. Então nunca, jamais iria indicar uma veloterapia para o cabelo. Ok. Temos mais alguma pergunta aqui? Temos mais alguma pergunta? Entenderam a questão da veloterapia? Gente, pra que colocar fogo no cabelo? Nunca vi fonte de calor ser uma fonte de terapia. Não tem como. Como que você vai tratar com algo que danifica? Fonte de calor danifica o cabelo, concordam comigo? Quem concorda aí que fonte de calor danifica o cabelo? Que fonte de calor é uma influência negativa para o cabelo? Quem concorda? O calor desnatura. Perfeito. É uma fonte de calor negativa. Agora, se é uma fonte negativa, ou seja, se é algo que danifica, se é algo que desnatura, como que a gente vai tratar usando algo que danifica? Vela terapia. Como que terapia de tratamento, como que uma fonte de calor vai servir como uma forma de tratamento? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Por isso que eu falo que a gente precisa aumentar o nosso senso crítico, né? Ter embasamento para poder olhar, pensar e falar, meu, será que isso é legal? Será que é assim que funciona? Será que eu vou ter esse resultado mesmo? E como que eu consigo, né, ter esse senso crítico mais apurado? Estudando, aprendendo, tendo conhecimento. E quais conhecimentos que vai me trazer isso, Carla? De eu parar e pensar, será que a veloterapia é boa ou não para o tratamento do cabelo? O seu entendimento entre estrutura de cabelo, como o cabelo é constituído, como ele se comporta, quais são as suas doenças, tá? Como ele se desestrutura e o teu conhecimento em cima de cosmetologia. Como os produtos agem, o que é bom, o que não é legal, né? Em que momento, como funciona a regulamentação desses produtos aqui no Brasil. E aí eu vou ter um senso crítico mais apurado. E aí eu vou parar e vou pensar, será que isso é bom ou não? No caso da veloterapia, tô aqui já respondendo para você. Jamais. Vejo muito para pontas duplas, então, e aí vai causar mais ponta dupla. Vai causar mais ponta dupla. Ponta dupla, vitamina T, banho de aço, tá? Tesoura, ou seja, corte. Só que não adianta só cortar, ela continua abrindo, porque o que causou a abertura daquelas pontas, né, foi ou dano mecânico ou dano químico nesse cabelo. Então o cabelo, o dano já está lá. O dano já está lá. O corte vai tirar a parte que está bifurcada ou está em efeito de pincel, tá? É a tricopetilose.
ele vai tirar ali. Só que existe um dano. Se eu não cuidar dessa área, ele vai continuar criando essas pontas duplas, essa tricopetilose. Por isso que o pessoal às vezes reclama. Nossa, meu cabelo vive com ponta... Eu corto, mas vive com ponta dupla. Ou então, eu cortei, mas o cabelo continua quebrando, não cresce porque ele quebra, não consigo ter comprimento e tal. Então, assim, a ponta dupla não é só cortar, tem que tratar. E aí tem que ser tratamento à base de proteínas e de lipídios, tá? E aí por isso que eu falei até de você preparar um blend de óleos para vender para cliente, para ela usar no dia a dia nesse cabelo. Pessoal concordando aqui comigo. Oi, Juan! Isso aí, Juan, muito bom. Karina, Van Spala, todo mundo aqui concordando que fonte de calor é algo negativo para o cabelo. A Celi falando com a Mana, falando que também vê muitas coisas por aí. Gente, a gente vê muito de tudo, tá? E infelizmente, muita coisa errada. Muita coisa errada. Muita coisa. Eu não contei pra vocês. Que dia que foi? Fiz a live ontem, foi na quarta. Não, quarta foi ontem. Na terça-feira, que eu tava treinando um técnico, para uma marca nova que vai chegar no Brasil. Na verdade, a empresa me contratou para ajudar nessa implementação e treinar toda a equipe de vendas e toda a equipe técnica, né, para uma nova marca que está vindo de tratamento e coloração. Não adianta perguntar, já fizeram essa pergunta na terça-feira que eu comentei sobre isso, e eu falei que eu não posso falar porque a marca ainda não chegou, né? Não posso falar. E aí eu tava treinando um dos técnicos, um gerente técnico, e ele tinha feito até a pergunta sobre a questão se a gente entrou na parte de sistema da coloração, que é entender melhor o sistema numérico. E aí ele fez duas perguntas. A primeira pergunta é se era verdade aquela sominha que se faz e divide por 2 para chegar no resultado. Ou seja, eu quero a cor 6 e eu não tenho a cor 6. Né? Então, se eu posso misturar e chegar nessa cor 6. E a outra pergunta que ele me fez foi se é real a quantidade das nuances. Então, 30% da primária, 20% da secundária, tem gente que fala que é 70 e 30, como seria isso? E como estava no treinamento, expliquei tudo direitinho, eu falei para ele que se você não tem uma altura de tom 6, você consegue sim criar o 6, mas não através da matemática, né? Como eu expliquei para ele, eu falei, colorimetria não é matemática como muitos imaginam. Como assim, Carla? Porque dizem o seguinte, se você pegar 5, altura de tom 5 e uma altura de tom 7, 5 mais 7 dá 12, dividido por 2 dá 6, certo? E aí você consegue fazer o 6. O 5 e o 7 você consegue criar o 6, mas não por causa dessa matemática. Porque se fosse essa matemática, se a gente pegar um 9, uma altura de tom 9 e uma altura de tom 2, que é um preto, o 9 é um loiro extra claro e o 2 é um preto em algumas marcas, né? E aí eu vou ter aqui 3, desculpa. O 3 é o castanho escuro. 9 mais 3 dá 12. Dividido por 2, no número dá 6. No número dá 6. Mas, se você pegar uma coloração à altura de tom 9, mais uma coloração à altura de tom 3, misturar e tentar criar o 6, você não vai criar. Esse cabelo vai ficar extremamente escuro. Cuidado. Porque não é matemática. Isso é irreal. Primeiro, pela quantidade de pigmento. Segundo, pelos tipos de pigmentos. Pela combinação entre corantes e acopladores que constitui aquela cor. Cara, então por que o 5 e o 7 você falou que dá certo? Porque 5 é um tom mais escuro que o 6 e o 7 é um tom mais claro que o 6. Os dois estão muito próximos do 6. Então, a formulação é muito parecida, é muito próxima, os pigmentos. A combinação desses corantes, desses acopladores, são muito parecidas, por isso que eu consigo. Agora, se eu pegar uma coloração 9 e uma coloração 3,
um 9, um louro ultra claro, 3, um castanho escuro, eu não consigo criar o 6. Por mais que na matemática dê o número 12, e 12 dividido por 2 dá 6, eu não consigo porque os tipos de corantes e acopladores são diferentes, e as quantidades também são diferentes. Então, tem quantidade diferente, eu tenho um tipo diferente, eu tenho concentrações de amônia diferentes, tá? Então, não, você não vai conseguir, tá? E aí foi essa pergunta que ele me fez. Engraçado que eu tava chegando em casa e meu Instagram mostrou que tava tendo uma live falando sobre colorimetria. Abri para olhar, porque eu sempre gosto de ver as coisas que estão acontecendo por aí. E impressionante, tinha alguém ensinando a fazer essa matemática. Falando que se você pegar um 10 e um 2, que seria um louro ultra claro, e um preto, você consegue fazer um 6. Se você pegar 8 e 4, você também faz 6. Então, qualquer coloração ali que você misturar e atingir um número 12 e dividir por 2, você ia ter 6. Isso não acontece, gente. Então, como vocês estão falando aí, eu vejo veloterapia no mercado. Eu vejo muita coisa, né? Uma coisa tão como essa aqui não é nem um serviço. A gente está falando na explicação de como você atingir uma altura de tom. Só isso aqui já está errado. Eu lembro direitinho uma vez que eu estava isso já faz muito tempo, muitos anos. Eu estava num treinamento, estava ministrando um treinamento na parte de colorimetria, de cor. E no dia seguinte desse treinamento, né, era vários dias juntos. Eu sei que teve o primeiro dia, no segundo dia a pessoa chegou falando que tinha assistido um curso online ou uma live, eu não lembro o que é, acho que não existia nem a live ainda, eu não lembro o que é, acho que era curso online. Um curso online onde se ensinava a fazer mais de 100 tubos de coloração com 3 colorações. Com 3 você faz mais de 100. Eu falei, irreal. Não consigo. E aí uma das coisas era pegar o 10, altura de tom 10, misturar com um 2, que era um preto, mentira, não era isso não. Era o 6, isso. Era a altura de tom 6 com a altura de tom 12. 6 e 12 para fazer o 10. Aí tinha umas concentrações totalmente diferentes, então você precisava ter uma super clareadora, uma altura de tom 6 e uma outra cor que eu não me lembro hoje, eram 3 tubos. Então, 3 tubos você faz 100 cores. E ele falou, ele falou lá, se você misturar 12, eu não lembro mais as concentrações, que isso faz muitos anos. 12 e 6 faria o 10 naquela concentração X. Eu falei, não vai acontecer isso. Ah, mas no curso ensinou, com 3 tubos eu faço mais de 100. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, né? E eu sou loira há muitos anos, quer dizer, eu sou loira natural, mas eu uso o reflexo há muitos anos. Então eu tinha um reflexo, meu reflexo estava numa altura de tom clara, tá? Ele estava entre 9 e 10. Eu falei, eu vou pegar a gente vai preparar agora. Eu fui lá, peguei a coloração, vamos preparar agora. Você me fala certinho o que você viu lá. Aí eu vi assim, na concentração tal. Aí peguei, coloquei, a gente pegou a balança para fazer direitinho. Misturamos, eu falei, então eu vou aplicar. Eu peguei uma quantidade assim de cabelo meu, né? Eu falei, vou pegar essas pontas, tá vendo? Tá descolorido. Na época tava mais claro do que hoje. Aí tava um 10, entre 9 e 10. Então eu vou aplicar na minha ponta, eu vou aplicar aqui, tá? Se 12 e 6 nessas concentrações criam 10, não pode escurecer meu cabelo. Meu cabelo tá entre 10 e 9, ou seja, tá até um pouco mais escuro. Então não pode escurecer, uma altura de tom 10 não pode escurecer meu cabelo, ok? Ok, nós aplicamos e eu continuei ali o curso. Aí nisso, acho que passaram uns 10 minutos, nem isso, 10 minutos, teve uma pessoa no curso que olhou pra mim e falou assim, Carla, vamos enxaguar logo sua ponta. Porque eu começo a falar, né, eu até esqueço. Falei, por quê? Ela falou, tá escurecendo muito, olha a tua ponta como que tá. Aí a gente correu, enxagou 10 minutos, a ponta já tava entre uns 7 e 6. Tá? Aí eu mostrei, falei, tá vendo? Criou 10? Não criou, falei, tá aqui. Esse era um curso online, eu lembro dessa história. 3 colorações, fazer várias cores. Nunca mais ouvi falar daquele moço.
Só mudava o oxidante. E as proporções. Eu lembro que eram umas proporções bem malucas. Se você quer altura de tom X, tanto e tanto, Y, tanto e tanto e tal. Era isso. E aí eu fiz na minha mecha e tava escurecendo. Tanto que eu corri para enxergar, senão ia ficar muito escuro. Então, entenderam? Como vocês falam? Por isso que eu falo, vocês precisam entender de formulação dos produtos, entender mais de cabelo, para poder ter mais um senso crítico, né? E não sair acreditando em tudo. Igual aqui, ó, quem assistir, por exemplo, essa live ensinando isso aqui, né? Vamos supor que seja uma live que tenha muita gente, e ali tinha umas 300 pessoas. A gente está falando em 300 pessoas saindo fazendo cabelo errado. 300 profissionais saindo fazendo cabelo errado. E aí depois não entende o porquê que tá errando. Não entende por que a cliente não tá voltando. Não entende por que não consegue aumentar faturamento. Por isso, porque tá aprendendo errado. Infelizmente. Infelizmente. Ó o Portela aí. Nossa, quanto tempo, Portela. Faz tempo, hein? Beijo, beijo. Quantas coisas aí? Deixa eu ver. Temos mais alguma pergunta? Temos aqui. Juan falou quantidade de amônia ou carregador? Quantidade de amônia, está falando dessa questão da mistura das colorações que eu estava falando? É sobre isso? Porque também quantidade de amônia é diferente, então vai impactar, por isso que você não vai conseguir o mesmo resultado. Se for isso, então a gente já falou. Sueli, ela fez escova com cabelo besuntado de óleo e mostra o brilho que o cabelo fica. Aí eu não sei o que é isso. Aqui já foi. Mana falando que loucura. A Portela tá bem, que bom. O Juan falou que sim, que era amônia em relação à mistura. Perfeito, é isso aí, Juan. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, esses meus alunos, olha, aprende uma vez, não esquece mais. Ó, estão super bem alinhados, super. É bom, não é, estudar? Me fala. Acredito que tem pessoas que preferem acreditar em fórmulas milagrosas. A maioria das pessoas querem um caminho fácil, né? Quando eu falo isso aqui pra vocês, né, de que se eu misturo isso dá, né, 9 e 3 dá 12 dividido por 2 dá 6, 10 e 2, ou seja, é só pegar duas alturas de tons, somar, dividir por 2 e tem que dar o resultado que eu quero. Isso é muito fácil, né, porque é uma matemática, né? Somar 10 e 2, somar 5 e 7, somar 8 e 4, essa é uma matemática que a gente sabe fazer. Então, nossa, que incrível, é fácil, um caminho fácil. Então, as pessoas querem um caminho fácil. Tá? Porém, isso não quer dizer que é o melhor caminho, que é o caminho mais correto. Tá? Não quer dizer que é o melhor caminho, o caminho mais reto. Eu poderia vir aqui em todas as minhas lives e ficar passando formulinha para vocês. Vocês iam amar. Porque é um caminho super fácil. Entendeu? Você não tem que pensar. Você não tem que colocar a tua cabeça para pensar. Porque eu tô te dando de graça aqui, ó. Tá aqui, ó. Mistura isso com isso, pronto. Nossa, sensacional. Só que se você pegar o cabelo, né, um tom mais claro ou um tom mais escuro do que eu achei do que você ia aplicar, já não vai dar resultado. Mais grosso, mais fino, já vai interferir resultado. Danificado, saudável, já vai interferir resultado. Então, as pessoas querem formulinhas prontas, querem coisas fáceis, tá? A colorimetria é simples, mas não é fácil. São coisas diferentes, tá? Então, você tem que pensar, você tem que ter linhas de raciocínio. Por exemplo, neutralização de cor é simples. É simples, mas tem ali um raciocínio lógico. Então, você tem que aprender a raciocinar. E não simplesmente usar um azul para neutralizar laranja porque está numa estrela, ou porque alguém falou, ou porque está no círculo cromático. Você tem que entender do sistema de neutralização. Você está repondo aquele azul ali
porque a coloração ou o fundo de clareamento desse cabelo leva para uma direção alaranjada. Alaranjada você já tem vermelho e amarelo, e ao adicionar azul, isso tudo vai se misturar e vai obter marrom, que marrom é a cor natural dos cabelos. Por quê? Porque os cabelos é constituído de eumelanina e fiomelanina. A eumelanina é o pigmento mais frio, fiomelanina é o pigmento mais quente. Então a gente tem ali a presença de azul da eu e a presença de vermelho e amarelo da feu. Então, se você quer neutralizar uma cor, você tem que repor essas cores. Então, você vai ver o que falta e vai adicionar o que tem. Ponto. É uma linha de raciocínio. Quando você entende essa linha de raciocínio, o porquê dessas questões, o porquê do azul neutralizar o laranja, você depois vai usar a mesma linha de raciocínio para qualquer outra cor. Se o seu cabelo ficar rosa, você vai saber corrigir. Se o cabelo ficar verde, você vai saber corrigir. Se o cabelo ficar azul, você vai saber corrigir. Se o cabelo ficar amarelo, gema de ovo, você vai saber corrigir, porque a linha de raciocínio é uma só. Agora, se eu te dou uma fórmula pronta, sem te dar essa linha de raciocínio, você vai saber corrigir só aquilo. Se o cabelo apresentar uma cor diferente, você não vai conseguir corrigir. Então, o que muitos profissionais cabeleireiros hoje em dia que ministra curso ou técnicos fazem? Eles querem fazer você dependente dele, né? Quer fazer você dependente da marca. Então, ele vai lá e não explica o porquê das coisas. Ele não te dá a linha do raciocínio, não faz você pensar. Ele te dá o negócio pronto, porque para você fazer aquele cabelo. Agora, se você precisar fazer um outro cabelo, você depende dele. Você vai ter que voltar lá, fazer mais curso com ele, você vai ter que pegar mais informação com ele para poder fazer outro. Não é assim que eu penso, desculpa, mas não é assim que eu penso. Eu acho que eu preciso de uma vez só te passar a linha do meu raciocínio para que você não fique dependente de mim, para que você ande com as suas próprias pernas, para que você entenda a razão de usar aquilo naquele momento, né? Pelo menos é assim que eu penso, é assim que eu acho que deveria ser a condução de qualquer conhecimento para uma outra pessoa. Acredito que tem pessoas que preferem acreditar em fórmulas milagrosas, é isso mesmo. Sim, estamos bem, corrida e trabalhando. Que bom, fico feliz. Manda um abraço para sua esposa, Portela. Fico bem, bem feliz. Estudar e praticar é vida. Isso aí, Rua. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Ou podemos finalizar nossa live? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Vamos lá? Eu vou esperar aqui, que eu sei que tem um delay. Bom dia, Cícero. Pessoal, coloque aí se vocês tiverem mais uma pergunta. Se não, as minhas aqui que o pessoal enviou durante a semana eu já respondi todas. Você pode lavar o cabelo antes da coloração. O que eu posso usar para o tratamento da oleosidade, já respondi. Sobre o uso de aromaterapia para psoríase, tratamento para pontas duplas, a quantidade de Mixton, a questão de excesso de creme finalizador, de não remover com shampoo, já respondi. Vela terapia. Deixa eu colocar aqui, também já respondi. Kalinha, qual a sua opinião sobre perfume terapêutico? Nossa, gostei, hein, mulher? Gostei, amei. Se o seu perfume terapêutico estiver relacionado ao uso dos óleos essenciais, incrível, amei. Porque você pode trabalhar as duas linhas, né? A parte da fragrância em si, de perfumar algo, né? Do perfume. E esse perfumar algo, vai trabalhar a parte emocional. E os óleos essenciais, ele consegue fazer tudo isso. Tudo isso. Então, amei. Olha, dá pra formular, hein? Dá pra fazer.
Dá pra criar. E aí você tem que usar... É bom usar álcool de cereal. E para poder fazer uma retenção melhor dessa fragrância, maior durabilidade, não esquece do propileno glicol, tá? Do propileno glicol. Eu acho que na sua apostila, Van, da aromaterapia, tem lá, procura lá que vai ter. Eu passei para você um blend para criar aromatizador de ambiente. E aí lá tá a concentração do propileno glicol. Corre, pega lá nessa apostila, lá tem. O propileno glicol vai fazer com que dure mais a fragrância, tá? Trazer maior durabilidade da fragrância na formulação. Sim, totalmente. Nossa, adorei. Ó, você tá vendo como a aromaterapia ela abre muitos caminhos, gente? Muitos caminhos. Muitos caminhos. Você pode fazer muita coisa. Você pode criar muita coisa. Você pode usar dentro do salão, como que você pode começar a criar, desenvolver produtos, desenvolver serviços muito diferentes. Olha aí, o desenvolvimento de um perfume terapêutico, por que não? Por que não? Pode ser também um aromatizador de ambiente terapêutico. Esse ingrediente é natural, propileno glicol, no caso não, tá? Ele é um produto sintético, mas na verdade ele é um tipo de um óleo, tá? Mas é ele que vai reter essa fragrância, senão não vai durar muito. É o que é utilizado nos perfumes, tá? É o que é utilizado nos perfumes, nesses aromatizadores que a gente já compra prontos. É ele que é adicionado ali para poder fazer a duração da fragrância. Ah, tá, maravilha. Vou olhar assim. Tá lá. Não está no final da apostila. Deixa eu só olhar. Peraí. Eu já te respondo isso. Mas lembra, na apostila... Gente, a apostila de aromaterapia é um livro. Tem tudo lá. Acho que tem mais de 100 páginas a apostila. Tem mais de 100 páginas. Deixa eu abrir aqui. Ela não está no final. Porque no final da apostila eu dei vários blends. Ela tá no meio, essa informação. Na área que a gente... Na parte que a gente entra de olfativa... Na parte olfativa, tá aqui. Lá você vai encontrar. Tem lá a formulação para poder fazer, tá bom? Dá para fazer. Qualquer coisa me chama no direct. Deixa eu colocar aqui, adorei essa ideia. Perfume terapêutico com óleos essenciais. Lembro sim, está no meio da apostila. Excelente, então pronto. Você sabe que essa apostila é para guardar muito bem guardadinha, né? Porque é um livro. Ali tem informação de vários livros. Mais alguma questão, pessoal? Posso finalizar a live ou temos mais alguma pergunta? Olha, a Lília chegou aqui. Oi, Lília. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta de qualquer tema? Combinado, Carlinha. Muito obrigada. Por nada. Ou então manda lá no grupo. Melhor. Manda no grupo de WhatsApp do pessoal da aromaterapia, porque aí todos os outros também conseguem ter acesso, se você tiver alguma dúvida, tá? Na comunidade, pode ser na comunidade São Rebelde, São Melhor. Acho que nenhuma pergunta, né? Podemos finalizar nossa live, então? Já são 9h50. Dou-lhe uma. Preciso de uma nova. O que? Uma apostila? Então isso quer dizer que está sendo bem usada. Isso é ótimo. Gostei, fiquei feliz. Fez uma loira feliz hoje. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vamos encerrar nossa live? Então a gente volta agora. Nossas lives na segunda-feira. Eu não sei se vai ser comigo com o John, mas eu vou vir ver. A apostila vem num curso? Sim, a apostila vem num curso, mana. Todos os nossos cursos têm apostila.
tanto os cursos presenciais como os cursos online, tá? Todos eles têm apostila. Todos eles têm apostila. Por exemplo, o curso online e o Hair Specialist são 18 módulos, né? Então a gente tá falando em 18 apostilas. Acho que foi a Van que fez isso, ou foi a Vanessa, eu não lembro quem foi que pegou e precisou encadernar a apostila do curso Hair Specialist Online, por causa da quantidade de informação. E agora eu vou ainda adicionar esse material novo, só esse material novo tem mais de 700 páginas. Né? Então, se você quiser baixar, vai coisa, né? Se quiser imprimir, vai precisar encadernar. Ou melhor, um livro mais de 100 páginas, eu acho. A apostila da aromaterapia tem mais de 100 páginas. Ela tem acho que 100, 101, mais os anexos e mais as informações sobre as cetonas. Então, tem os blends, os anexos e as informações que são, né, as informações de todos os outros óleos e mais as informações sobre o uso da cetona, né? Pessoal, aqui cetona não é cetona de unha, não. Cetona é uma composição química presente em alguns óleos essenciais e a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na utilização, principalmente na ingestão, porque o óleo essencial você pode ingerir, mas tem alguns que você tem que tomar mais cuidado. E aí, com isso, eu incluí na apostila que tem acho que 100 ou 101 páginas, eu incluí todo esse material também. Então, deve ter aí quase umas 120 páginas. A Van falando, a Van Spala, foi ela que encadenou. Isso aí, porque é muita coisa o Hair Specialist, né? Uso demais, ficou top. Que bom, fico feliz. Então, vamos lá. Então, uma boa quinta-feira para todo mundo. A gente se vê semana que vem. Semana que vem, volta às lives normais. Toda segunda-feira, às 21h30, lives de conteúdo, de tema. Às terças-feiras, às 21h30, sempre tem uma live de convidado, que o John traz para vocês. Nas quartas-feiras, 10 horas da manhã, tá aqui pelo Instagram, tem o John, Café com John, e aí ele fala de assuntos mais de marketing, negócios, fidelização de cliente, trazer novos clientes para dentro do salão, organização do trabalho. E às quintas-feiras, às 8h42, também aqui no Instagram, o Desconstrua com ela, que aí está relacionado a questões técnicas do salão. Tá bom? É isso. Então, beijo, beijo, beijo. Boa quinta-feira, um ótimo feriado para todo mundo. E a gente volta a se falar na próxima semana.